Tarde, meus nobres, todo mundo na paz? Pois bem, como eu já tinha relatado no meu vídeo anterior, eu criei essa conta no YouTube para poder contar um pouco da minha história. O que da minha história em específico, né? Mas é o meu lado tímido, de quando eu ainda era um adolescente, um garoto. E isso me prejudicou muito na minha vida amorosa, profissional e muitas outras coisas. E como eu sei que existem muitos garotos aí hoje aí tendo esse problema, eu resolvi contar um pouco, né? E o que eu fiz para poder melhorar um pouco. Apesar de eu ainda ser muito tímido, né? Tanto que tá gravando esse vídeo aqui não está sendo nada fácil, mas eu fui já bem mais mesmo. E aí chegou um momento que eu tive que falar, ou eu perco a timidez, ou eu morro virgem. Bom, tô vivo, sou casado, tenho 3 filhos, isso quer dizer que não sou mais virgem. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Galera, eu era um garoto muito tímido mesmo. Para vocês terem uma ideia, se eu estivesse caminhando numa rua, mais específico na cidade onde eu morava, eu nasci em Vitória, Espírito Santo, no morro, um morro chamado Morro do Romão. E para chegar na minha casa eu tinha que subir em média de 200 e poucos degraus. Tinha a parte boa que eu era magrinho, né? Depois que eu mudei de lá, que eu vim para São Paulo, eu dei uma engordada para ir subir escada. Mas assim, era uma infância muito gostosa, muito boa, porque eu tinha meus coleguinhas, a gente jogava uma bola, soltava uma pipa, jogava bolinha de gude e outras brincadeiras mais. Mas o meu lado tímido me atrapalhava muito. Para vocês terem ideia, se eu estivesse caminhando pela rua e se tivesse duas pessoas obstruindo a minha passagem, de verdade mesmo, eu voltava e dava uma volta, talvez até de 1 quilômetro, assim, só para não ter que passar por eles. E não era por falta de educação, não, tá? Porque graças a Deus eu sempre fui um cara muito bem educado pela minha mãe. Mas por timidez, eu não conseguia passar pelas pessoas e pedir licença. Tinha algo em mim que me travava. Para vocês terem ideia, na escola, eu sentava sempre no fundo da sala de aula. E não era porque eu era o mais alto da turma, não, pelo contrário. Eu estava ali do meio para baixo. Mas por que eu sentava no fundo? Sempre de cabeça baixa, copiando aquilo que a professora estava falando, né? Mas quando tinha prova oral, que a professora começava a perguntar pelos coleguinhas, né? Começava nos coleguinhas à frente e ia chegando no meio da sala pro final. É difícil. As minhas pernas não, meu corpo todo ficava trêmulo, meus ossos gelavam, o meu coração batia 1000. Eu acho que batia mais do que os tambores da timbalada, para vocês terem uma ideia do que era a minha timidez. E quanto mais ia chegando perto de mim, meu desespero aumentava, minha cabeça ia a 1000. Um dos pensamentos, por exemplo, tomara que alguém me pergunte algo que eu sei. Porque se eu não souber, a galerinha toda vai olhar, coisa de criança, e vai me zoar. Nossa. E mesmo se ela perguntasse algo que eu soubesse, sei lá, algo em mim travava, eu ficava apavorado, simplesmente apavorado, essa é a palavra correta. E quando chegava na minha vez, quando eu vi que estava chegando a minha vez, e o sinal não batia, porque a ideia de eu sentar no fundo era essa, é que quando chegasse perto de mim, o sinal batia para ir para o recreio, ou para ir embora, ou para trocar de professor. Mas quando isso não acontecia, eu levantava desesperado e falei, professor, eu tenho que ir ao banheiro. E a pessoa falou, não, tá chegando a sua vez, Alexandre, para você responder. Eu falei, professor, mas não aguento mais. E ela insistia, não, você não vai, você não vai. Eu falei, eu vou, e ia. Com isso, com isso, no outro dia eu era obrigado a levar a minha mãe, meu pai, meus irmãos, algum de maior, na escola. E certamente eu levava um puxão de orelha por isso, dos meus familiares. Bom, tô rindo, mas na época não era nada muito fácil. E eu sei que tem muita gente que passa por isso hoje em dia. Principalmente aquelas pessoas que é um pouco mais obesa ou usa óculos. Nossa, tanta bobeira. Nos outros vídeos eu vou até relatar algumas histórias minhas, porque eu também era gordinho. Tanto que meu apelido na escola
Era Rabicó. Por que Rabicó? Por causa do sítio Pica-Pau Amarelo. Eu era baixinho, gordinho e a galera me chamava de Rabicó. Isso também foi muito problema na minha vida. Mas eu também consegui dar a volta por cima e eu conto em outros vídeos como que eu fazia. Tá bom? Mas voltando aqui à questão da timidez, galera, não é fácil, não foi fácil, isso me prejudicou muito na minha vida amorosa, na minha vida profissional, sabe? E muitas outras coisas. Aí chegou um certo momento que eu falei assim, ou eu mudo ou eu morro virgem. Bom, não morri ainda, tô vivo, vou completar 40 anos. Sou casado com uma mulher maravilhosa, tenho 3 filhos, isso quer dizer, não sou mais virgem. Bom, mas assim, em outros vídeos eu vou contar para vocês como que eu fiz para poder quebrar um pouco dessa minha timidez, para conseguir dar meu primeiro beijo, ter minha primeira transa, me relacionar na empresa. Hoje eu trabalho com público, eu trabalho no ramo de hortifruti e minha área é mais se eu lido mais na parte gerencial, né? Lido com muitas pessoas, muitos funcionários, muitos clientes e certamente aquele Alexandre do passado não caberia nessa função, porque como que eu ia conversar com um cliente? Então nos próximos vídeos, como eu estou falando, eu vou relatar para vocês o que eu fiz para mudar isso. E o comércio me ajudou bastante também, tá? Além de outros fatores. Bom, galera, meu nome é Alexandre Rosa, como eu já relatei no outro vídeo. Vou estar postando aí um vídeo por semana, tá joia? Contando alguma história. Também eu não consigo postar mais, porque como eu falei, eu sou casado e tenho 3 filhos. E isso quer dizer que eu tenho que comprar o leite e o pão de cada dia deles e não tenho muito tempo. Bom, desculpe-me pela filmagem. Na verdade, não sei nem como mexe muito nisso. Meus filhos que me ajudam, né? Eu estou gravando aqui sozinho, mas depois eles que me ajudam a colocar no YouTube. Sou bem leigo nisso mesmo, tá? E galera, para aqueles que são tímidos, procure ajuda, tá bom? Porque isso atrapalha muito. Para vocês terem ideia, tem muita coisa que eu aprendi depois de velho, porque na minha adolescência eu tinha tanta vergonha que eu não perguntava para os professores. Quem descobriu o Brasil? Quem sou eu para saber disso naquela época? Descobri depois de tarde. Hoje a minha filha de 6 anos sabe tudo isso e mais um pouco. Bom, valeu, abraço a todos e até a próxima.